A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Chochin Obake, também conhecido como Lanterna Fantasma ou Lanterna Assombrada, é um yokai japonês, pertencente à categoria dos Tsugumogami, objetos inanimados que após atingirem uma idade avançada, geralmente 100 anos, ganham vida e consciência devido à crença shintoísta de que todos os objetos possuem um espírito, kami. Este yokai é derivado de um chochin, uma lanterna tradicional japonesa, feita de bambu e papel ou seda, e é um dos personagens mais icônicos do folclore japonês, conhecido por sua aparência peculiar e comportamento muitas vezes travesso. A aparência do Chochin Obake é uma das características mais marcantes e consistentes em suas representações. Quando uma lanterna Chochin atinge uma idade avançada, ela pode se transformar nesse yokai, adquirindo traços antropomórficos. O papel da lanterna se rasga ao longo de uma de suas ripas de bambu, formando uma boca escancarada, da qual protrai uma língua longa e ondulante. Geralmente, o Chochin Obake é retratado com um ou dois olhos na parte superior da lanterna, com um olho único, sendo mais comum em representações modernas, como no anime GGG no Kitaro de 2007, enquanto versões mais antigas, como nas animações de 1971 e 85, mostram dois olhos. Em algumas ilustrações, especialmente do período Edo, 1603 a 1868, a lanterna pode desenvolver mãos, braços, um dorso ou até asas, embora esses traços sejam raros. A lanterna emite uma luz bruxuleante e fantasmagórica, e seu movimento é descrito como flutuante, como se deslizasse pelo ar. Em algumas histórias, ele produz sons suaves, como sussurros ou risadas, que aumentam sua aura assustadora. A forma da lanterna varia, podendo ser cilíndrica ou em formato de balde, conforme visto em gravuras de ukiyo-e do período Edo. Essa aparência distintiva, com um olho grande, língua protuberante e expressão travessa, torna o Chochin Obake instantaneamente reconhecível. O Chochin Obake é conhecido por vários nomes, refletindo sua popularidade e variações regionais ou artísticas. Além de Chochin Obake, ele é chamado de Bake Chochin, Chochin Kozo, Garoto Lanterna, ou simplesmente Chochin. Em algumas representações específicas, como na obra Hyako Monogatari, 100 histórias de fantasmas, de Katsuchika Hokusai, ele aparece como Oiwa-san, uma referência à personagem Oiwa do Kabuki Tokaido Yotsuya Kaidan, 1825, onde o espírito dela se manifesta em uma lanterna, conhecida como Chokinuko. Outra variação é Burabura, descrita por Toriyama Sekien em Kazuhyaki Tsurezure Bukuro, de 1784. Embora haja debate se Burabura é realmente um Chochin Obake ou um yokai relacionado, possivelmente associado a uma raposa de fogo. Essas múltiplas denominações mostram a flexibilidade de yokai em diferentes contextos culturais e artísticos.
As origens do Chochin Obake remontam ao período Edo, 1603 a 1868, uma era de grande florescimento das lendas urbanas e histórias de fantasmas no Japão. A crença em Tsukumogami, objetos que ganham vida após um século de uso, é profundamente enraizada na visão shintoísta de que tudo possui um kami. Lanternas, em particular, têm um significado especial, pois são usadas em festivais, como o Obon, para guiar os espíritos dos ancestrais, o que fortalece sua associação com o sobrenatural. O Jochin Obake provavelmente surgiu como uma personificação dessa conexão, simbolizando a tênue linha entre o mundo dos vivos e dos mortos. As primeiras referências visuais aparecem em gravuras ukiyo-e e em jogos de cartas, como o Obake Karuda, populares no período Edo até o início do século XX. Obras notáveis incluem as ilustrações de Katsuchika Hokusai, como Oiwa-san, em Hyaku Monogatari, e de Utagawa Kuniyoshi, que retratou o kami alemão Oiwa no Bukon, no mesmo período. A peça de Kabuki Tokaido Yotsuya Kaidan, 1825, desempenhou um papel crucial na popularização do yokai, com a personagem Oiwa emergindo de uma lanterna, e outra peça, Kasani ga Ensate Monosono go, 1825, também apresentou uma lanterna com rosto humano. Apesar de sua presença em ilustrações, o Chochin Obake é frequentemente classificado como um yokai que existe apenas em imagens, segundo o especialista Kenji Murakami, devido à escassez de lendas orais específicas. O Chochin Obake é mencionado em um dos primeiros compêndios de yokai, o Gazo Hyaki Tsurezure Bukuro, de Toriyama Sekien, publicado em 1784, onde aparece como Burabura. Essa obra é considerada um marco na demonologia japonesa, consolidando o Chochin Obake como um personagem recorrente no imaginário popular. Outras representações importantes datam de 1825, com as peças de Kabuki mencionadas, e continuam ao longo dos períodos Meiji, de 1868 a 1912, e Taisho, 1912 a 1926, em brinquedos, livros infantis e atrações de casas assombradas. No século XX, o yokai ganhou nova vida em mídias modernas, como no mangá e anime JJJ no Kitaro, de Shigeru Mizuki, com aparições em episódios a partir de 1965. Em 96, ele aparece no episódio 87 do anime Kuraboko no Ushinada-ie, e em 2018, no episódio 28, lutando ao lado de outros yokai. O Chochin Obake tem poucas lendas regionais específicas, reforçando a ideia de que é um yokai mais presente na arte do que na tradição oral. Uma exceção é uma história do século XIX, da província de Yamagata, onde um Chochin Obake aparecia em um santuário com uma lanterna antiga, assustando pessoas, até que a lanterna foi guardada, fazendo o yokai desaparecer. Essa narrativa sugere que o Chochin Obake está ligado a objetos específicos em locais sagrados, como santuários, onde lanternas são comuns. No entanto, a maioria das aparições do Chochin Obake é fictícia, encontrada em gravuras, peças de teatro, jogos de cartas e, mais recentemente, em animações e filmes. Há também menção a lendas que associam lanternas a luzes fantasmagóricas,
como o Chochimbi, fogo de lanterna, mas essas são distintas do Chochin-Obake como objeto animado. O comportamento do Chochin-Obake é geralmente descrito como travesso, mas não malévolo. Ele gosta de assustar humanos com sua aparência grotesca, balançando a língua e revirando os olhos, mas raramente causa dano físico. Em algumas histórias, como a relatada por Shigeru Mizuki, ele pode sugar a alma de pessoas, embora essa afirmação não tenha fontes primárias confirmadas. Em raros casos, o Chochin-Obake pode ser uma fachada para um Onryo, um espírito vingativo mais perigoso, que se disfarça como a lanterna para enganar suas vítimas. Na lenda de Yamagata, ele é descrito como um assustador inofensivo, desaparecendo quando a lanterna é removida. Essa dualidade entre brincadeira e potencial ameaça reflete a natureza ambígua de muitos yokai, que oscilam entre o cômico e o aterrorizante. Em termos de representações artísticas, o Chochin-Obake é um elemento recorrente em várias mídias. Além das gravuras de Hokusai e Kunoichi, ele aparece em emakimono, rolos ilustrados, como Hyakki Yagyo no Zu, de Kanojoshin, do período posterior ao Edo, e em jogos de Obake Karuta, que retratam yokai para entreter crianças. No século XX, sua presença em GGG no Kitaro o tornou um ícone popular, com variações em sua aparência, dependendo da adaptação. Um olho em 2007, dois olhos em 1971 e 85. Ele também aparece em outras obras, como Anime Yokai Watch e Pokémon, onde o Pokémon Chandelure é inspirado no Chochin-Obake, com um candelabro ganhando vida de maneira semelhante. O Chochin-Obake é um yokai, uma lanterna de papel ou seda que ganha vida após 100 anos, transformando-se em yokai com uma boca escancarada, língua longa e um ou dois olhos, conhecido por nomes como Bake-Chochin, Chochin-Kozo e Oiwa-san. Suas origens remontam ao período Edo, com registros em 1784 e representações em Kabuki de 1825. Apesar de sua fama, ele tem poucas lendas específicas, com uma história notável em Yamagata, e é mais comum em ilustrações, jogos e mídias modernas. Seu comportamento é geralmente brincalhão, assustando humanos sem causar grande mal, embora possa esconder perigos maiores. Sua presença em ukiyo-e, kabuki, anime e mangá o torna um dos yokai mais reconhecíveis do Japão, um símbolo da conexão entre o cotidiano e o sobrenatural.